Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. 4 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira. Vamos ao Jornal das 4 da manhã. Começamos com os efeitos do mau tempo. As zonas ribeirinhas estão sob alerta. A Metro de Lisboa adotou medidas de proteção das infraestruturas e dos comboios nas estações do Terreiro do Paço e do Cais do Sodré. As duas estações fazem parte das linhas azul e verde e as medidas preventivas podem criar constrangimentos na circulação de sexta de manhã. A decisão foi tomada perante os alertas da Proteção Civil, que apontam para uma noite complicada em termos de aumento do caudal do Tejo e da possibilidade de inundação das zonas ribeirinhas. É o esclarecimento do diretor de comunicação do Metropolitano de Lisboa, Nuno Soares, à agência Lusa. Admite também a possibilidade de haver atraso na abertura das linhas. As linhas do metro abrem às 6h30 da manhã, geralmente, mas podem existir atrasos na abertura destas duas linhas. Entretanto, na outra margem do Tejo, a autarquia do Seixal ativou o Plano Municipal de Emergência numa altura em que a bacia do Tejo está sob alerta vermelho. Já o Concelho de Almada decretou a situação de alerta até ao dia 13. Também a região do Barreiro ativou o Plano Municipal de Emergência. Cerca de 250 pessoas foram retiradas das zonas de risco em Santarém. Durante a manhã de quinta-feira, a autarquia já tinha revelado que existir uma zona de evacuação de 3 zonas ribeirinhas por causa de possíveis inundações. Ora, a aldeia de Caneiras foi totalmente evacuada. Já a Ribeira de Santarém apenas se mantiveram as pessoas que vivem nos primeiros e segundos andares que estão a ser acompanhados. E a Ribeira de Santarém, que neste precisamente se encontra um pouco alagada. Em Reguengos de Alviela, a situação também está a ser monitorizada com os bombeiros. O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destacou à Lusa, por volta da 00:30, que o caudal do rio ainda está a aumentar e que os dados apontavam que neste momento estavam a ser debitados 8.500 metros cúbicos por segundo. Dar a informação também de que foi criado um centro de acolhimento no pavilhão municipal de Santarém para pernoitar com alimentação e acompanhamento médico. Portanto, para quem é de Santarém, tem um centro de acolhimento no pavilhão municipal de Santarém, a qual pode recorrer. A Proteção Civil avisa que esta madrugada há um conjunto alargado de municípios que pode ser afetado pelas cheias. As condições climatéricas vão agravar nas próximas horas. O Comandante Nacional Mário Silvestre sublinha que os rios estão a transbordar e garante que já não são só as zonas ribeirinhas que estão em risco. A Proteção Civil ativou ainda 7 planos distritais em Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Lisboa, Beja e Setúbal e mais de 80 planos municipais. A Iniciativa Liberal pede a demissão da Ministra da Administração Interna. O partido, liderado por Mariana Leitão, acusa Maria Lúcia Amaral de estar em completo desnorte. Em causa está a gestão da crise relacionada com o mau tempo. A Ministra da Administração Interna não falou um momento que fosse a não ser na sexta-feira. Ela estava em parte incerta, ninguém sabia muito bem onde é que a senhora estava. Aparecia nas fotografias na Proteção Civil, mais nada. Ela própria depois veio dizer que estava a fazer trabalho invisível. Portanto, a Ministra da Administração Interna o que revelou foi uma completa ausência de capacidade de comunicação, de liderança, muito pelo contrário, todos assistimos, e o João também viu as imagens da ida da senhora Ministra a Leiria, que mostrou um completo desnorte e uma incapacidade total. E, portanto, eu tenho sérias dúvidas que a senhora Ministra da Administração Interna tenha quaisquer condições de continuar no cargo. Falhou o aviso da Proteção Civil, pecou por déficit de alarmismo, quando já se sabia que estavam previstos ventos de 170 km por hora. Na semana passada, são as declarações de Mariana Leitão numa entrevista ao Now esta quinta-feira. O Presidente da República diz que não há condições para que seja alterado o dia de votação nas eleições presidenciais, até porque os instrumentos legais não o permitem, mas não só. Marcelo Rebelo de Sousa elenca um conjunto de razões para que isso não aconteça. Não vejo como seja possível votar uma lei a um dia do fim da campanha eleitoral. Não vejo como seja possível declarar o estado de emergência, que exigiria a participação da Assembleia da República e a sua concordância, que aparentemente não existe da parte da maioria dos partidos, mais a intervenção do Governo, que também não concordo, e, portanto, por outro lado, o Presidente, que soube essa matéria, tem uma doutrina afirmada há 5 anos
foi a de que a lei da emergência diz que não deve ser tocados os direitos cívicos fundamentais no seu exercício. E o direito de voto é um direito cívico fundamental. Marcelo Rebelo de Sousa comentou ainda a resposta do Governo à crise das tempestades. Marcelo relativiza, diz que geralmente os governos tendem a enaltecer o que fizeram de positivo. O Presidente da República, em declarações em Lisboa, promete ainda continuar a ir ao terreno nos locais mais afetados pelo mau tempo. O Governo decidiu prolongar o estado de calamidade por mais uma semana, fica em vigor até dia 15 de fevereiro. Em causa, os danos causados pelas sucessivas tempestades que têm afetado os 60 concelhos abrangidos, uma decisão anunciada esta quinta-feira pelo Primeiro-Ministro. Estamos a falar nas obras de reparação urgente, nas obras de reconstrução. Pedimos desculpa, passámos o som errado. Aqui está o Primeiro-Ministro a anunciar esta nova estado de calamidade. O Governo decidiu prolongar a situação de calamidade até ao próximo dia 15 de fevereiro, porque sabemos que ainda teremos uma situação difícil que vai prolongar as condições que justificaram precisamente esta situação de calamidade. Ao mesmo tempo, demos orientações para que, para além da prontidão em que se encontram todos os serviços de proteção civil e aqueles que com este colaboram, fosse decretada a situação de contingência nas zonas com risco maior em termos de inundações. Luís Montenegro revela ainda um diploma aprovado em Conselho de Ministros que retira a burocracia referente à reconstrução das casas e empresas afetadas. Diz ser um voto de confiança nas entidades locais. Estamos a falar nas obras de reparação urgente, nas obras de reconstrução ao longo dos próximos meses, em todas as regiões afetadas, deixar de haver controlo administrativo prévio. O Estado vai exprimir toda a sua confiança nas autarquias do Estado, Administração Central, nas pessoas e nas empresas. E, para prevenir a especulação de preços no setor da construção, o Primeiro-Ministro quer colocar a ASAI no terreno em ações de fiscalização. Luís Montenegro falou ainda sobre o adiamento ou não das presidenciais do próximo domingo. Considera que, na esmagadora maioria do país, há condições para a ida às urnas. O Governo acredita que, na grande maioria, os casos são superáveis. Garante que todas as secções de voto podem funcionar em segurança. O plenário da Comissão Nacional de Eleições esteve reunido esta quinta-feira. Conclui que nada na lei eleitoral respalda essa possibilidade de adiamento da ida às urnas em todo o território. O que é possível fazer é alterar os locais de voto onde se justifique e os concelhos em estado de calamidade podem, esses sim, decidir adiar as eleições deste domingo, dia 8, para o seguinte, dia 15 de fevereiro. Há vários concelhos que já o fizeram. António José Seguro promete começar as presidências abertas do mandato na região centro, se for eleito chefe de Estado. Numa noite marcada pela presença de várias figuras socialistas no Fórum Lisboa, o candidato elogiou as medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Primeiro-Ministro para as regiões mais afetadas, pela Depressão Christine e pela Tempestade Leonardo. Seguro dramatiza o apelo ao voto e pede a rejeição de André Ventura. É mais um comício fortemente centrado no mau tempo. Vasco Maldonado Correia. Ainda com o mau tempo a marcar a agenda, Seguro elogia as medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro, mas já com uma exigência. Se o Estado reconheceu que precisa de medidas extraordinárias para acudir numa situação de emergência, então significa que essas medidas extraordinárias terão que, no futuro, passar a medidas ordinárias para garantir que esse apoio às empresas e às famílias chegam a tempo e horas. E aproveita para anunciar onde vai começar a trabalhar se for eleito Presidente. E a primeira presidência aberta que farei é precisamente na zona centro, estando durante o tempo que for necessário nas zonas e nos territórios que foram devastados por esta tempestade. No dia em que Ventura pediu o adiamento das eleições, Seguro subiu ao palco no Fórum Lisboa para acusar o adversário de querer enganar os portugueses. E também já se aperceberam desta pequenina manobra, que é ver se vai pouca gente a votar. O socialista não quer os eleitores a cair na rasteira e recupera uma das máximas da campanha. Quanto mais votos tiver o próximo Presidente da República, mais força eleitoral ele tem para exigir ao Governo aquilo que é necessário em matéria de soluções para melhorar a vida dos portugueses. Repete que a decisão no domingo é fácil de fazer, diz que a rejeição de Ventura é uma questão racional. Eu não acredito que um português que pense bem, que pense racionalmente, olhe para esta situação e não a retire
das suas opções. Em Lisboa, o Seguro contou com o mandatário distrital e antigo ministro de António Guterres, Guilherme de Oliveira Martins. O nosso principal inimigo é a abstenção. E com a benção da atriz Beatriz Batarda. Disse que não era candidato da esquerda, mas o que se calhar ainda não sabia quando disse isso é que é o candidato da democracia. Comício animado na noite em que mais figuras do PS se juntaram à campanha de António José Seguro. No Fórum Lisboa apareceram nomes como Alexandra Leitão, Duarte Cordeiro, Maria de Belém e João Soares. Uma peça do jornalista Vasco Maldonado Correia que está a seguir a campanha de António José Seguro. O candidato termina esta sexta-feira a campanha oficial com 3 iniciativas no distrito do Porto. Passamos ao desporto. O Sporting venceu esta quinta-feira o AVS por 3-2, já no prolongamento em Alvalade, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Os gols dos Leões foram marcados por Luís Guilherme aos 29 minutos, depois um autogol de Paulo Vítor aos 49 e Jenny Katam carimbou a vitória aos 117 minutos. O AVS teve 2 grandes penalidades convertidas, uma por Pedro Lima aos 63 e outra por Nené aos 90+2. Este golo levou o jogo para prolongamento. O jogo esteve ainda marcado pela lesão grave de um jogador do AVS, Antoine, que aparentou ter partido a perna num lance em que Luís Soares pontapeou o jogador, que ao princípio tudo indica que terá mesmo fraturado a perna. Os Leões estão agora nas meias finais da Taça de Portugal, onde vão defrontar o Futebol Clube do Porto. Antes dessa partida, Dragões e Leões encontram-se esta segunda-feira às 8h45 da noite no Estádio do Dragão para um jogo que pode ser decisivo no campeonato e que pode acompanhar, claro, com relato e análise aqui na Rádio Observador. Ponto final neste jornal das 4 da manhã. A informação regressa à Rádio Observador às 5 da manhã com a síntese de notícias. Até lá, fique com a primeira parte do episódio desta quinta-feira de Contracorrente.